Graça e paz, irmãs. Muito feliz de estar aqui, muito feliz do convite através de Zínia. E nós estamos aqui em família. A gente traz um abraço da Igreja Presbiteriana Central. O pastor Calvino é o nosso pastor líder. E a gente quer agradecer o carinho da igreja. A gente pode até pensar assim, né? Nossa, deve ter dado um trabalhão para vocês organizarem isso, porque está impecável. A gente já chega ali, já vê como vocês trabalharam. Né, meninas? Agora eu pergunto, vale a pena? Não vale? Assim como vale a pena o pessoal que veio trazer esse louvor. Só com esse louvor, de verdade, a gente já sai daqui cheias. Não é verdade? Na verdade, cheios. Ainda bem que temos alguns homens aqui. A gente não vai falar assunto só para a mulher, tá? Então, a gente vai falar sobre vida sobrecarregada. Quem tem se sentido sobrecarregado, levanta a mão aí. Quem às vezes pensa, Deus, eu queria mais 24 horas, né, na semana para dar conta. Quem nunca? Quem nunca teve aquela sensação de quando para, diz assim, não tem nada para fazer, eu acho que tem, eu que não estou lembrando. Já pensaram assim? Não pode não ter nada para fazer, não é possível. Então, queridos, para quem está assim, achando às vezes que tem alguma coisa que você não lembra, igual a mim, é que nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nos falar. E nós vamos realmente dar uma passeada na palavra de Deus. Quem está com Bíblia, vamos começar usando. E já oramos por essa palavra. Meu nome é Josi Plessis. Isso é uma história de amor. Depois de 5 abortos, eles resolveram botar um pedacinho de cada um. E misturou José com Duplessis, que é francês, mas nasceu num sítio, tá? Mas aí juntaram e deu. Graças a Deus, eu sofri menos bullying, porque eles não botaram com E. Senão ficaria mais bullying ainda, José. Então, pelo menos botaram I. E aí, graças a Deus, depois que eu entendi, eu aceitei. Mas primeiro eu sofri o bullying. E aí, queridos, eu quero agradecer mesmo, porque o que a gente vai falar hoje é muita responsabilidade. Então, eu estou aqui principalmente como serva e apenas como serva do Altíssimo. Mas a minha profissão também faz eu escutar muitas pessoas como psicóloga. Eu escuto muita gente hoje nessa cultura do corre, né? E parece chique você estar nessa cultura de... E aí, tá muito ocupado? Aí alguém diz assim, menina, eu não paro. Né? E aí a gente está achando muito chique ser parecidos com Marta. Esse é o grande perigo. É que nós estamos começando a viver uma cultura que parece dar mais likes, é mais aceitável, é muito mais validado quem diz assim, menina, eu estou correndo demais, eu não paro. Uma vez eu escutava uma pessoa me dizer no consultório, diz assim, Josi, eu estou correndo tanto essa semana que eu não tenho tempo nem para morrer. Quando ele disse isso, eu disse, olha, este é o sinal que você tem que parar para viver. E eu quero convidar vocês para que a gente possa escolher a boa parte, os riscos dessa vida sobrecarregada. Então, eu quero dizer a vocês que a gente vai começar esse passeio, mas antes desse passeio na palavra, eu queria ver com vocês um vídeo que eu trouxe de Naná, do Filipenses 4:8, que foi veiculado no Dia da Mulher. Vocês podem veicular, por gentileza? Ele diz muito de tudo que a gente vai conversar. Tem um som, tem áudio. Influência, dinheiro, poder. Lembro de uma capa de uma revista muito famosa, em que a manchete da revista perguntava, você é mulher suficiente? A mulher da capa parecia ter tudo, carreira, família, influência, dinheiro, poder. Sua imagem parecia perfeita. Mas será que isso a tornava suficiente? O mundo diria, faça mais, alcance mais, busque mais. Mas Deus responde de outra forma. Você não precisa ser suficiente. Eu sou. Nessa verdade, existe uma equação que transforma vidas.
mulheres insuficientes e imperfeitas, nas mãos do grande eu sou, do Deus perfeito e suficiente, encontram sua verdadeira identidade. Talvez você já tenha sentido essa pressão, a de fazer tudo, ser tudo, não falhar. Mas hoje eu quero te lembrar, o mundo exige que você seja forte o tempo todo. Deus te convida a depender dele. O mundo diz que você precisa ser perfeita. Deus diz que a sua graça te basta. O mundo quer que você corra sem descanso. E Deus diz, vem a mim e eu te darei descanso. O mundo pode até tentar definir o que significa ser mulher. Mas nós olhamos para a palavra e encontramos algo muito maior e definitivo. Fomos criadas para refletir Cristo, seja no lar, no trabalho, na igreja, ou onde quer que Ele nos coloque, e em qualquer fase da vida. Lembra de uma... E aí, vamos entender. Mulher precisa de empoderamento ou de teologia da graça? Teologia da graça. Nós precisamos, essa ideologia de mulher empoderada. Nós vimos aqui que essa mulher que o mundo diz que não pode parar, que tem que correr, tem que cada vez mais estar em destaque. Deus está dizendo para nós hoje, vamos na contramão. Não vamos adoecer, porque eu preciso de mulheres saudáveis, influenciando no trabalho, na igreja, na sua casa, na sociedade. Nós precisamos de mulheres em todos os lugares, né? Mas nós precisamos de mulheres saudáveis, mulheres que sabem a sua identidade. E aí, queridas, vamos começar, e os meninos também que estão aqui, entender qual é a nossa identidade. Vamos dizer no nosso coração, e se você quer, depois repete comigo. Sou filha amada, sou filho, vamos dizer somos filhos, porque os meninos estão aqui. Somos filhos amados do Pai. Qual é a nossa identidade na terra? Filhos amados do Pai. Enquanto estamos nessa terra, a gente está escolhendo a melhor parte. Agora, nós podemos exercer como filhos amados do Pai. Exercer bem o nosso papel. Se você ensina, se você trabalha prestando serviço, se você trabalha dentro de casa, no ministério da igreja, você é filho amado do Pai. E aí essa teologia de empoderamento, essa ideologia de empoderamento vai totalmente na contramão, porque é como Naná disse nesse vídeo, nós não podemos parar. Cada vez você tem que aprender mais, melhorar seu currículo Lattes, e cada vez você tem que ter mais destaques. E para muitos que estão lá no mundo, aqui dentro não, mas lá fora, até aceitação social, através de mídias sociais hoje, virou para muitos um objetivo de vida. Vocês concordam? Aceitação, aprovação, quando na verdade Deus diz, nós devemos ser filhos amados do Pai, aceitos para Ele e por Ele a gente vive. E a gente tem visto hoje que parece que tudo é muito sobre nós. E aí eu vou começar convidando vocês para a gente pensar na maratona da vida cristã. Todo mundo aqui lembra da palavra de Paulo, né? Combati, guardei a fé. Então, essa é a nossa maratona. Ela vai totalmente de encontro. É fluir na graça em tempos difíceis. É fluir na graça em tempos difíceis. E qual é a nossa identidade? Filhos amados do Pai. Exercendo nossos papéis, sem esquecer a nossa identidade. Abram em Gênesis 1. Vamos lá, começando por Gênesis 1. E não fecha a Bíblia, não. 31. Gênesis 1, 31. Diz o quê? Aqui está falando, contextualizando, a maioria de nós aqui conhece. Deus falava de toda a sua criação. E lá ao finalzinho, depois que ele diz que todos os animais da terra, as aves do céu, répteis da terra, tudo que há fôlego e vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. E assim se fez. Aqui, Deus Criador tinha concluído toda essa criação. E aí, 31, ele diz o quê? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus tinha contentamento.
algo que o mundo está tentando roubar da vida da gente hoje. Olhamos muito para o que nos falta e deixamos de ver o que nos sobra. Deus aqui olhava para o que estava muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aí agora vá para Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunto a vocês, o Deus Criador precisava descansar? Pensa comigo, se não foi para nos dar exemplo. Ele não precisava, na verdade, ele permitiu dar para nós, desde a criação, exemplo de limites. E ali começou primeiras férias. Né? E às vezes nós não queremos parar, até dia de domingo. E aí a gente vai passeando aqui na Bíblia. Muitas pessoas, dia de domingo, escolhem para fazer faxina. Porque a pessoa que trabalha até na minha casa não faz tão bem. Então eu tenho que fazer. Gente, eu digo a vocês que mulher é mais tentada a ser perfeccionista. Olha só, uma vez eu escutava de uma que estava tratando um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, já adoecida. Sabe o que ela fazia? Ela tinha uma pessoa que trabalhava durante a semana. Para a pessoa não ver, ela esperava chegar o domingo e de manhã cedo ela lavava o banheiro com escova de dente, para que no rejunte ela ficasse tudo limpinho como ela queria e a pessoa não vê na segunda-feira. E ela fazia isso, de joelho. Uma vez, ela relatava isso com muito orgulho, porque ninguém faz tão bem quanto eu. E quando ela terminava aquilo, eu questionei, alguma vez, seu marido e seus filhos agradeceram pelo rejunte que você lavou com a escova de dente? Não, eles nem veem isso não. Eles nem veem, porque quando eles acordam já está tudo pronto. Eu já tenho tomado banho, lavado o banheiro, já tenho arrumado tudo de novo, porque a mulher não faz direito, e aí eu já tenho preparado o café. Eu disse, está exausta. E aí sabe o que acontece? Você começa o grande dia, o dia do descanso, cansada. E aí, queridos, a gente fica se perguntando, por que tantas pessoas adoecidas? De vários transtornos, que não é o nosso tema aqui. Mas é por quê? Porque já estamos quebrando há muito tempo essa ordem de Deus. Não descansamos. Deus descansou. Aí vamos agora para Êxodo. Vamos caminhar um pouquinho para Êxodo 20, os 10 mandamentos. Aqui, Deus estava preparando o povo que estava escravo no Egito, e escravos precisavam ser forjados para ser cidadãos livres. Todo mundo sabe disso, né? Por muito tempo, escravos, eles estavam debaixo de leis e regras, e agora eles iam conviver em sociedade. E aí Deus deu vários mandamentos, que são regras, para eles viverem bem e saudáveis. Olha o que diz aí, do 8 ao 11. Quem tiver aberto, lê comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mais uma vez, Deus está se remetendo à criação. Tudo foi estabelecido na criação, que nós deveríamos descansar. E Deus santificou o dia do descanso. E nós tínhamos que parar. Isso aqui entrou como prevenção à nossa saúde mental. Naquele tempo, gente, Deus tem sabedoria, resposta para todas as áreas da ciência.
Aqui está a prevenção para o estresse, para a síndrome de burnout, para a crise de pânico, para a TAG, para a TOC, para a TEPT, para todos os transtornos. Deus se preocupava com a saúde mental do ser humano. Você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus deu exemplo, remeteu novamente aqui, olha isso, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E ele lembrou, porque Deus fez céu, terra, mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia, ele descansou. Ele descansou. Vamos lá. José, aí, né? Lógico, a gente sabe, estamos na dispensação da graça. Cantamos aqui, maravilhosa graça. E com a versão maravilhosa graça, viu? Que versão legal. Mas aí, vamos para o Novo Testamento. Saltem agora. Vamos lá para Marcos. Vamos lá, gente, para Marcos, todos juntos. Nós somos presbiterianos, gostamos de Bíblia, não é verdade? Glória a Deus. Marcos 1. Estão aí? E aí a gente vai ver aqui, Jesus, ele quando veio, nós hoje guardamos o domingo do Senhor, é o 7º dia que nós guardamos e deveríamos tomar como base aqueles princípios, né? Não, inclusive teve um livro muito bom de Jen Wilken, que nós lemos no meu discipulado de mulheres, que são os 10 mandamentos. E ela se remete à questão de que nós deveríamos tomar aquilo como base. Por exemplo, se você tem negócio, Deus não vai fazer você falir se seu negócio abrir 6 dias e ao 7º dia você ir para a igreja, cultuar o Senhor, fazer prova de fé. E muitos hoje não vão à igreja porque não podem fechar seus negócios. A gente tem que repensar Marta e Maria. Temos que repensar. É muito legal cantar aqui. Mas tem muito crente que tem que pensar, onde está posto a minha confiança? Gente, vamos lá, Marcos 1, 32. Vamos lá. Eu queria pedir à igreja que a gente lesse do 32 a 34. Aqui o contexto, Jesus fez várias curas, né? Nesse momento, ele estava fazendo muitas curas. E a gente vai ver aqui do 32 em diante. Vamos lá até o 38. Vocês preferem a igreja ler todo comigo? Vamos ler juntos para a gente não cochilar. E a gente vai fazer assim, se o irmão do lado cochilar hoje, a gente dá um beliscão santo. Certo? Quando eu disser assim, vocês vão ficar comigo aqui. Quando eu disser, tá ligado, vocês vão bater uma palma daqui a pouco. Vou fazer igual eu faço no EJC, tá? Faz de conta que estou no EJC aqui hoje. 32 diz, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus o quê? Todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou. Ele curou todos. Ele curou o quê? Muitos. Fica atento. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Igual, vocês veem que na TV é bem diferente hoje, para dar likes, Jesus não permitia que falassem. Tá? Vamos lá, preste atenção. Porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali, procurando-lo diligentemente, Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram, o quê? Todos te buscam, todos te buscam. Eram muitos, milhares de seguidores, todos te buscam. E aí, Jesus, porém, lhe disse o quê? As povoações vizinhas. Amém, queridos? Porque muitas igrejas hoje enchem, porque
muitos vão às portas da igreja, como a gente tem visto hoje. Para quê? Para receberem cura física. E os discípulos, eles estavam tão encantados, principalmente Simão, todo empolgado aqui. Quem assistiu The Chosen, né, sabe? Ele era todo líder. E disse, Senhor, vamos lá, ó, todos te buscam. Bora lá, levanta, trabalhar, vamos trabalhar. Todos te buscam, muitos estão na porta. Eu sei que o Senhor já curou muito, mas todos te buscam. Aí Jesus nessa hora não tinha síndrome de bonzinho. Eu não sei se você tem, mas a pessoa que tem síndrome de bonzinho tem 3 sintomas. Vamos lá, vamos testar. Primeiro, dificuldade de dizer não. Aqui não tem isso não? A pessoa diz não para ela, para dizer sim para todos. Por quê? Porque eu quero muito que gostem de mim. É sobre mim. Eu tenho que ser bonzinho. Todo mundo tem que me ver como gente boa, gente fina. Jesus não tinha síndrome de bonzinho, não. Primeira coisa, dificuldade de dizer não. Segundo sintoma, evitação de conflito. E terceiro, ajudar sem poder. Se coloca na prateleira da disponibilidade. Aqui conhece alguém? Quem está aqui conhece alguém que tem síndrome de bonzinho? Não, né? Lá fora. Dificuldade de dizer não. Evita conflito para não desagradar ninguém. Sabe o que é que diz muitas vezes? Eu não gosto de confusão com ninguém. A pessoa até peca para agradar, tá? Porque não gosta de confusão com ninguém. Eu não gosto de ser cancelado. Não, cancelado não. Eu quero pelo contrário, eu quero cada vez performar melhor, impressionar. Esse é o tempo da performance, Jus. Temos que performar. Igrejas muito cheias. Isso hoje, ó, tá muito like. Então, dificuldade de dizer não, evita conflitos, mesmo que entre em conflito consigo mesmo e com Deus. E depois agradar sem necessidade, além do que pode. Se coloca na prateleira da disponibilidade. Jesus foi na contramão. Jesus não tinha síndrome de bonzinho. Ele era por natureza bom. Ele era bom. Ele não era manipulado. Ele era sensível. Como nós devemos, como cristãos, ser. Quando ele viu Zaqueu, ele não queria saber se ele era discriminado, se ele era rechaçado, cancelado. Hoje, Zaqueu, hoje eu vou cear na tua casa, contigo. E todos discriminaram. Ele era totalmente cancelado ali, mas ele fazia a vontade do Pai. E nós? Ele sentia a necessidade, inclusive das crianças. Deixa vir a mim os pequenos. Deixa vir a mim. Ele sentia a necessidade, ele sentia de longe. Alguém me tocou, alguém me tocou. Não importa a multidão. Jesus não se preocupava com multidão. Jesus se preocupava com uma mulher que sofria. Há muito discriminada, há muito sofrida de médico em médico naquele tempo. E ele diz, de mim saiu poder para tudo. Eu não vim para impressionar, eu não vim para curar todos. E ele diz aqui, e aí eles, todos te buscam. O que é que Jesus responde? Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas. Não se fechemos aqui, não nos fechemos aqui. Vamos para que eu pregue, também ali, pois para isso é que eu vim. Queridos, conhecemos o nosso propósito? Conhecemos por quê? Enchemos a boca hoje para o IBGE e respondemos, eu sou evangélica. Eu sou evangélico. Né? E a gente enche a boca, renovado. Não basta agora ser evangélico, eu sou renovado. E Deus, e reformada. Aí é mais chique ainda, né? Eu conheço esse nome, Charles Spurgeon. É chique. E Deus está querendo dizer para nós hoje, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que habita e que está no nosso meio. Deus quer a melhor parte.
Deus quer o nosso coração. Tudo que provém de nós vem de dentro do nosso coração. E o que é que está nos afastando de Deus? E o que é que está nos adoecendo? Muito do nosso orgulho e vaidade. E hoje eu queria que a gente falasse sobre isso. Jesus, ele não curou a todos. E aí o que é que isso para nós serve? Não precisamos ceder às expectativas de todos. Cuidado com essa história de todos. A gente não vai dar conta de tudo e tudo bem. Essa história de mulher polvo, estamos em maioria, vou falar agora para nós. Mulher polvo, mulher maravilha. Mulher acha isso muito impressionante dizer para os homens. Dizer assim, olha, mulher consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Agora homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Homem aqui já escutou isso? Essa crítica básica? Já, olha, um bem corajoso, gostei. Mulher gosta de dizer isso. A gente consegue fazer muita coisa. Menina, a gente cozinha, a gente bota um celular aqui, ao mesmo tempo a gente está dando outro comando, e a gente corre ali para o freezer, tira um negócio, descongela. É top demais o nosso cérebro. Deixa eu dizer uma coisa para nós. É top demais. Só que para cada 20 quadros de depressão, 2 são homens. O resto, mulheres. O que é que isso mostra? Que precisamos voltar para a palavra. Não precisamos dar conta de tudo e tudo bem. Vamos dizer isso juntas? Não precisamos dar conta de tudo e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem se você não limpar o rejunte com uma escova de dentes. Tudo bem, com bicarbonato. E era um negócio que ela usava lá, que botava álcool, e estava me ensinando. Ó, Jesus, você bota detergente, bota álcool e bota bicarbonato, fica bem limpinho. Aí eu disse, não, eu vou guardar a informação, mas eu não vou usar a escova de dente. Não precisa. Sabe, a gente muitas vezes está gastando tempo com aquilo que não é pão. Estamos gastando a vida, perdendo a vida que Deus tem com a própria vida, para a própria vida. É gastando a vida. Gente, não perde oportunidades. Não perde oportunidades. E aí, é fácil no tempo de hoje dizer isso? Não. Uma coisa interessante nesse versículo 35, vocês viram? Volta o 35, por favor. Levantando-se alta madrugada, depois de ter trabalhado muito, saiu Jesus para um lugar deserto. E ali ele orava. Orar é terapêutico. Orar é mandamento. E uma coisa interessante, muita gente acha hoje, inclusive crentes, acha muito bacana através das redes sociais e fica passando para outros que você deve praticar algumas técnicas de relaxamento orientais. Eu nem vou citar os nomes, tá? Tem uns nomes em inglês, bem chique. Tem gente que sabe na ponta da língua. Praticar é muito legal. Praticar essas práticas orientais. Pois deixa eu te dizer, a maioria delas manda você esvaziar a mente. O nosso Deus diz, enchei-vos do Espírito. Porque vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo nunca ficou vazia. A mente de Cristo era sempre cheia. Ele tinha propósito para tudo. Daqui eu vou para cá, aí depois eu vou para lá, aí depois eu vou para isso. Porque ele sabia que ele tinha pouco tempo. A gente pensa que vamos viver aqui por quê? Por 900 anos? 729 anos de idade nós vamos chegar? Não. Daqui a 100 anos, não tem mais ninguém de nós, nem minha filha, que eu acho que é a menor que está aqui, nem ela vai estar aqui mais viva. Nenhum de nós. Já pensou nisso? Josi veio de tão longe, uma coisa tão linda, tão bem decorada, para falar isso. Pois é isso. Daqui a 100 anos, se você está perdendo a oportunidade, acorde hoje. Aprenda com Maria. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Não precisa gastar tempo com o rejunte da sua casa. Sabe? Não, deixa a sua casa do jeito que ela está.
deixa no básico e se preocupa com o essencial. Jesus se preocupou com o essencial. E aí o que é que a gente deve aprender com isso? Ele conhecia seus propósitos. Ficou muito claro no versículo 38 e 39, né? A fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vocês sabem para que foram alcançados por Deus? Você sabe? Quem aqui foi alcançado primeiro na sua família, além de mim? Levanta bem a mão. Quem escutou a palavra primeiro na sua família e atendeu ao chamado do Senhor? Muitos. Muitos aqui. Quem ouviu a palavra dentro da sua família agora? Quem aprendeu a palavra dentro da sua casa? Com algum parente? Muitos. Sabe qual é a nossa grande seara? Qual é? A família é o nosso primeiro grande celeiro. Então, queridos, Jesus sabia que tinha tempo limitado. Ele focava não na cura de corpo. Ele queria focar na libertação, na cura de almas, eterna. O foco dele era a cura eterna. E nós estamos correndo muito, gastando muita energia com coisas que vão ficar aqui. Sabe quando é que eu tive assim um choque de realidade? É quando a minha sogra, ela foi dormir, teve um infarto, obviamente, e faleceu. E de manhã cedo, quando todos estavam lá, meu esposo, filho único, foi resolver a parte de documentação. E a primeira vez eu me deparei com uma manhã inteira, eu e um corpo sem vida. Era só eu e aquele corpo. E eu não tinha mais o que fazer naquela casa. Eu rodava ali, eu andava, mas assim, todo o meu pensamento e o meu olho voltava-se para aquele corpo. Por isso a Bíblia diz, há mais sabedoria onde? No velório, né? Na casa do luto, do que no banquete. Quanta sabedoria naquele momento. Eu olhava impecavelmente aquela casa, organizadíssima por ela mesma. Eu olhava para as coisas dela e eu sabia quanto era esmero. Oba! Estão ligados? Só um. E aí eu olhava para tudo ali e outra coisa eu pensava, ela era bem vaidosa e não estou fazendo apologia que a gente não se cuide. Mas assim, eu pensava, tá gente? Eu pensando com meus pensamentos. Eu lembrava, a cada 2 anos, ela trocava o carro e ela fazia cirurgia plástica porque ela valorizava, gostava. E aí tudo bem. E aí eu pensava, meu Deus, tudo isso agora está nessa cama. Entendem o que passava na minha cabeça? É que naquele momento eu entendi, não posso perder oportunidades. A oportunidade de servir, de pregar a palavra, de ir para um canto, para outro canto, de ler a palavra, de melhorar aquilo que eu preciso consertar na minha vida. Eu não posso perder oportunidades, porque eu posso dormir e não posso acordar. E isso serviu para mim por demais. E sabe o que é chocante? Aquelas coisas que a gente supervaloriza, que a gente acha legal, e tudo bem, não tem nada de errado a gente se preocupar com a família, com o trabalho, com a saúde. Temos que nos preocupar com a educação de filhos, tudo bem, com ministérios da igreja. Com tudo isso é necessário, né? Só que a gente planeja, Deus executa. Não depende de nós, tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Quem aqui é casado, levanta a mão. Ou pretende casar? Tá, nós temos lendo um livro, eu participo de 4 discipulados. Um de maternidade redimida, outro de discipulado de casais que a gente discipula, outro de mulheres lá na igreja que eu discipulo e outro que eu sou discipulada. São 4 livros diferentes. E um deles é Quando Pecadores Dizem Sim. E ontem foi só lembrando que somos pecadores. E aí isso tudo faz a gente lembrar, queridos, que não podemos perder tempo. Até o nosso casamento não é sobre nós. É para espelhar a glória de Deus nessa terra.
Ele repete o tempo todo. Até nosso casamento não é para nos fazer feliz. É para testemunhar, é para glorificar, é para que nessa terra fosse uma ilustração do casamento de Cristo com a sua igreja. Olha como é sério. E olha como o homem deturpou tudo. Tudo. Desde a criação, quando Deus ensinou a descansar. Estamos aí numa geração com 2,6 milhões de pessoas em tratamento para ansiedade. Segundo a OMS. Revista Exame. 2,6 notificados. Notificados. Vocês entendem? Eu nem vou entrar em questão de outros dados aqui, que a gente percebe que a saúde mental, as empresas, esse mês, né? Então, todos aí têm que se adequar a NR1. Por quê? Porque saúde mental é o número de afastamento maior, hoje, um dos números maiores de 10 anos, de pessoas que não podem trabalhar porque estão adoecidas. Chegaram a um esgotamento físico-mental. É uma síndrome de burnout. Por quê? Desobedeceram o mandamento. Casamento era para espelhar a glória de Deus. Era um exemplo do casamento de Cristo com a igreja. Hoje é um lugar de adultério, de traição, de pornografia. É um lugar de brigas, onde muitos são sequelados por violência doméstica, violência contra a mulher, homicídio dentro de família. Sabe por quê? Infringimos os mandamentos do Criador. Estamos sofrendo a consequência e parece que ainda não estamos entendendo que não é sobre nós, é sobre Ele. É porque a volta dele está próximo, tudo está se cumprindo, queridos. Quando uma igreja faz esse movimento, junta irmãos já de João Pessoa, de tantas cidades, nos traz para cá, não é para brincadeira não é para a gente ouvir o que gosta, é ouvir o que é necessário. Tá ligado? Só uma. É só para acordar seu irmão do lado. E aí nós precisamos saber nossos limites. O que tenho que melhorar na minha casa, na minha profissão. Eu estou espelhando? Eu estou espelhando? Eu estou espelhando o meu Criador? Eu estou espelhando? Eu fui feita imagem e semelhança de Deus, mas eu estou adoecendo? Por quê? Porque eu tenho que acumular mais tesouros na terra? Para quem? Para quem? Eu estou me gastando até dia de domingo, não posso vir para a igreja, porque meu negócio não pode fechar. Eu estou gastando mais tempo com redes sociais, falando com quem eu nem conheço. E enquanto Jesus falava com o Pai, Jesus parava de madrugada para falar com o Pai. Nós não podemos parar. Estamos ocupados demais. Eu escutava uma vez no supermercado um pitoco de gente de 5 anos no máximo. O pai fazendo lá uma cotação de preço, porque não está fácil, né, gente? E ele fazendo uma cotação de preço e a filha lá, vamos logo, pai, vamos que eu estou estressada, eu estou com tédio. Eu olhei assim, como é o diagnóstico ela já deu. Estou estressada e estou com tédio. Vocês sabiam que criança já sabe o que é tédio hoje? Alguém já escutou uma criança dizendo, estou com tédio? Levanta a mão aí, a gente está dialogando. Já, né? Minha gente, há 10 anos atrás aqui ninguém falava isso, é ou não é? Aliás, tem gerações atrás que não sabia nem o que é estou com tédio. Mas hoje, infelizmente, queridos, não sei. Eu vim aqui para incomodar, tá, Isínia? Foi para incomodar, não foi para passar a mão na cabeça, porque primeiro Deus me incomodou. Ardeu meu coração com essa palavra. Acorda, igreja. Acorda. Escolhe a boa parte. Ouve o Criador. Olha, ele orava, ele descansava, ele contemplava de madrugada. Aí hoje, sabe o que me chama a atenção? Eu escutei essa semana muita gente assim achando o máximo. E a gente não vai entrar nesse mérito. Mas pessoas achando o máximo. Que nesse período que estão vivendo na sua religião, estão acordando às 4 da manhã.
para dedicar as suas orações, né? Às 4 da manhã. Que lindo! Aí eu pergunto ao povo de Deus, ao povo lavado pelo sangue do Cordeiro, o povo que diz ao IBGE, sou evangélico, reformado, sou presbiteriano. Eu pergunto, nós temos acordado às 4 da manhã frequentemente para sair na nossa casa, orando pela nossa família, pela nossa vida espiritual, não pelos nossos negócios. Nós temos. Vocês sabiam que tem muita gente acordando às 4 da manhã nesse período agora? Estão sabendo? Não estão? 4 da manhã estão todos os dias. E nós conhecemos a verdade e parece que a nossa verdade não é verdade, parece que é mentira. Jesus acordava de madrugada e ia orar. Isso não foi inventado agora por alguém. Jesus deu exemplo. Jesus que deu exemplo. Toda baixinha é braba, viu? E eu só tenho 1,5 m, então licença, eu tenho direito. Ai, vamos lá, gente. Temos que pastorear o coração da nossa família, em primeiro lugar, antes de impressionar o mundo lá fora. Pastoreie o coração da sua família. Deus está mandando hoje. Se você não pastorear, nem os que estão primeiro perto de você, como você quer ir para o outro lado? Naquele momento, Jesus dizia assim, não, eu vou pastorear todos. Sabe? Muitas vezes nós estamos limitados ao muro da igreja. E aqui é muito legal, eu vi aqui tem ar-condicionado, o som é bom, tem até livros, gostam de ler. Que legal, gente, vários livros ali muito bons. Né? Inclusive eu trouxe umas dicas aqui, para quem quiser, né, se encher. Mas nós vimos aqui, queridos, que precisamos sair dos 4 muros. Jesus saiu. Ele não cedeu ao apelo de Saulo. Todos te querem. Eita, gente, hoje isso é muito para alguns. Mas eu acho pouco, perigoso. Todos te querem. Todos te querem. Isso é um risco. O pecado é previsível. Vocês concordam? Ele nunca foi imprevisível. Ele é muito previsível. Porque o pecado na nossa vida pega no nosso ego. Tem um livro bem fininho de Timothy Keller, que na página 23, eu trouxe ele aqui, Ego Transformado. Acho que alguns já devem ter lido. Pega aí, filha. Ele diz na página 23, um exemplo de Madonna, quando ela falou para a revista Vogue. Não, esse não. Ela falava assim, que ela dizia claramente que o ego dela, ela dizia, a minha alma tem um buraco, um vazio. E ela diz, quanto mais eu sou alguém, me sinto ninguém. Esse livrinho bem pequenininho, Ego Transformado, eu indico muito para nós. E quando a gente vê esse exemplo de Madonna, a gente pensa assim, acho que ficou em casa. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver. Quanto mais ela se sentia alguém, mais ela era alguém, mas ela se sentia ninguém. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com se sentir alguém, tá, gente? Deus diz, sabe o quê? Tem um livrinho aqui que eu vou indicar para vocês, que eu diminua. Esse livro aqui foi maravilhoso para mim. Encontrando a alegria duradoura na era do eu. Leia esse livro. Se você luta com essa luta do todos te querem, né? Jesus não tinha essa luta, não. Ele disse, não, tá bom, eu vou para outro lugar. Não preciso de todos me querendo. Cuidado. Reveja a faxina nas suas mídias sociais. Reveja seus amigos. Reveja seu trabalho. Quanto de sua produtividade ela vai ficar aqui como simplesmente amontoados, enquanto você está tirando de Deus sua melhor parte. E aí, queridos, vamos aqui para outra questão importante aqui, que eu trouxe um livro
super ocupado. Alguém já ouviu falar nesse livro de Kevin DeYoung? Não? Outra diquinha básica, já? Nós lemos também no outro discipulado. São livros que eu li e reli, e está todo riscado. Um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. E aí ele fala os perigos que eu trouxe para vocês. Perigos de ser alguém super ocupado. Tem 3 perigos, vamos lá? Primeiro, estar ocupado demais pode estragar sua alegria. Tá ligado? Só um. Vocês já perceberam quando a gente está estamos ocupados demais, a gente sempre chega atrasado em todo canto, aquela sensação de a gente nunca está dando conta de tudo. Percebe que rouba a nossa alegria, rouba nosso contentamento e a nossa paz. A gente não fica satisfeitos, a gente faz as coisas mal feitas, alinhavadas, como dizia minha mãe. Segundo perigo de estar ocupado demais. Segundo ele, aspas, a ocupação desenfreada pode roubar seu coração. A ocupação desenfreada pode roubar seu coração. Sabe o que é isso? Vivermos sem piedade. E quando a gente fala sobre piedade, todo mundo aqui já deve ter lido, porque somos evangélicos reformados, né? A gente já sabe o que é piedade, né, gente? Não tem nada a ver com fazer caridade. Piedade é estar cada vez com o coração mais perto de Deus, longe do mundo. E o segundo perigo de uma vida super ocupada é exatamente roubar nosso coração. Nós vamos vivendo uma vida com foco na terra. E olha, tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tá ligado? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Pense em qualquer coisa que não é eterno e analise. É eternamente inútil. Oscar Niemeyer deixou um legado, construiu muitas obras, assinou muitos projetos. Mas eu pergunto a vocês, daqui a uns 72 anos, vocês acham que muita gente vai lembrar do nome Oscar Niemeyer? Hoje, provavelmente, já tem alguns que nem lembram tanto. Imagina daqui a 72 anos. Vai ter que ir para a história. Acredito que daqui a 72 anos nem vai ter mais livro físico. Esse nome vai virar apenas um nome na história. Mas o que nós fazemos para o reino, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Pense nessa frase de C.S. Lewis. E terceiro perigo de uma vida super ocupada. Estar ocupado demais pode encobrir a podridão de sua alma. Kevin DeYoung. Estar ocupado demais pode encobrir a podridão de sua alma. Sabe por quê? Ele vai dizer que o nosso orgulho, ocupados demais, vai começar a esconder o porquê eu estou tão ocupado. Ele até faz uma reflexão. Ele diz assim, ele faz você pensar, eu estou ocupado demais para servir a alguém ou a mim mesmo? Para ser aceito, para crescer profissionalmente? Por que eu estou tão ocupado? Qual é o grande objetivo? Será que era como Jesus? Para pregar o evangelho a todos os povos? Por isso que eu estou tão ocupado? Queridos, quando foi minha virada de chave, que eu estava nesses 3 perigos. Vocês lembram quais são os 3 perigos de uma vida super ocupada? Primeiro, estragar a sua alegria. Depois, roubar nosso coração, nossa piedade. Terceiro, pode encobrir a podridão das nossas almas. A gente está ocupado demais por objetivos errados, motivação errada. E quando foi minha virada de chave? Aconteceu, sempre eu encontro com meus 3 irmãos, uma pizza na casa de um, uma feijoada, outra vez a gente se encontra
para comer alguma coisa fora de casa, mas nesse dia era uma feijoada na minha irmã. E o que aconteceu? Nós dividimos para juntar a panela, vamos marcar meio-dia. Era na casa da minha irmã. E aí combinamos, tu leva o arroz, a farofa e um pudim. Ótimo. Achei maravilhoso. E aí eu disse, de boa, tal. Maria nos ajuda há quase 10 anos, né? Maria fez tudo, eu só fiz o pedido, adorei. Estava tudo certo. Eu digo, então, já sei. Aí eu marquei com Clênia, minha amiga e discipuladora. Ela disse, vamos caminhar no Açude Velho de Campina Grande? É a nossa orla, tá, gente? Sinto muito, não temos aquele Cabo Branco maravilhoso. A gente se contenta com o Açude Velho. Aí nós íamos 7 horas, amiga. Tudo bem, 7 horas. Gente, olha só. Nós caminhamos. Aí nessa caminhada, depois de 3 voltas, dá 6.600. Nós caminhamos 3 voltas no açude. Aí nós vimos um homem que vende camarão. Vamos comprar camarão para os maridos se surpreender. Compramos camarão. Maior complicação, porque o homem não tinha Pix. Uma confusão. Resolvemos o camarão. Depois, mulher, vamos tomar café. Vamos. Aí tinha uma padaria próxima. Tomamos café. Vocês estão computando quantas coisas eu fiz? Começamos que hora? 7. Aí vamos então. Tomamos café. Eita, a gente tem que comprar a lembrancinha do discipulado, do encerramento do livro. Vamos, amiga, comigo no centro? Eu digo, na hora. Vamos, dá tempo para tudo. Vamos embora. Vamos, café da manhã, centro, sábado, lotado. Comprar uns pingentes que eram umas arvorezinhas, porque tinha tudo a ver com o livro que a gente leu. Aí vamos lá, eu fui ajudar minha discipuladora. Terminou de comprar a lembrancinha. Mulher, hoje é o chá de cozinha de Natália. Eu e ela tínhamos que comprar. Fui lá procurar um eletro e ela outra coisa. Vamos comprar chá de cozinha, era às 4. Depois de tudo isso, quando a gente conseguiu comprar, que a gente chega no estacionamento, em frente à Caixa Econômica, que a gente olha no relógio, 1h10. O almoço era de que hora na minha irmã? Meio-dia. Corro para casa, ela me deixa no meu carro, ela também já toda culpada, eu para lá de culpada, passada. Mulher, vamos, corre, sai no trânsito, aquela loucura, sabe que a gente sai no trânsito? É passando em sinal amarelo, tudo que Deus não manda. Aí ainda fui no Catolé, perto do Partage, pegar eles com o quê? O arroz, a farofa e o pudim. Corre para a casa da minha irmã, chego lá, 1h35. Tempo recorde, assim, voando, sinais amarelos, parece todos amarelaram, graças a Deus que nenhum fechou. Chegamos lá, 1h35. Quando chegamos lá, aprontaram uma pegadinha conosco, não foi? Sabe o que aconteceu? Eles se organizaram. Meus irmãos com as esposas, meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho que usa moto, ele e a esposa, eles com capacete na mão, todo mundo saindo na calçada, quando a gente tocou na campainha. Todos saindo. Aí a gente chegando com as panelas, nós 3, eu passada de vergonha, e eles assim, tchau, tchau, que pena, não deu para ficar, mas deixa para a próxima. Ah, foi bom demais, a próxima vez a gente junta todo mundo, mas tudo bem, tchau, tchau. E eu só fazia, tchau, Miriam, tchau, Arthur, tchau, Mildo, tchau. Depois que eu dei tchau a todos, aí todos deram uma risada e disseram, é tão sem vergonha que nem disse, fiquem, fiquem. Ela deu tchau, tchau, tchau. A gente vai não, vamos voltar. Entraram todos de novo lá para a feijoada, gente. Sabe o que eu vi aquilo? Maravilhosa graça. Eu não merecia. Mas para minha tristeza, o arroz e a farofa boiaram. Eles tinham se virado, pego lá, feito arroz, comido com farinha. A única coisa que salvou foi o meu pudim. Graças a Deus, eu fui salva por um pudim quase amassado. De tanto que eu passei no sinal correndo. E aí a sensação ruim de estar super ocupada.
A gente bota muita coisa na agenda, se abarrota de excessos, não prioriza o que é prioridade, minha família, e ali a 90% não conhecem Jesus. Quem tem compromisso de fato ali entre nós, com Jesus, com a igreja, com o ministério, só nós. A oportunidade fantástica de orar para almoçar. Perdi tudo, porque eu não soube dizer não, porque eu quis agradar a mim, em primeiro lugar, e porque eu me coloquei à disposição quando eu não podia. Entenderam a síndrome da boazinha? O que faz com a gente? E a gente nem percebe. Eu não disse não. Eu podia ter dito não. Eu tenho um almoço, amiga, só dá para caminhar e tomar um cafezinho. E vou comprar o presente e eu vou para casa. Fiz tudo errado por causa do meu ego. Tudo errado. Porque eu não diminuí. Porque eu não pensei no outro. E aquela foi uma virada de chave. Mas sabe o que aconteceu com isso? A minha irmã é psicóloga como eu, e ela trabalha comigo, só que ela trabalha mais com adolescente. Graças a Deus, uma semana após, faltou na mesma hora, um paciente dela e um meu. Aí ela mandou uma mensagem: estás livre? Estou. Ela bateu. Mulher, eu quero falar contigo. Eu já sabia, queridos. Eu preciso conversar uma coisa contigo. Senta aí. Eu sentei exatamente na cadeira que os pacientes sentam. E ela, ó. Eu amei, quase que eu pulava no pescoço dela e dava beijo. De tanto que eu agradeci no final. Sabe o que ela disse? Mulher, sábado naquela feijoada, tu não observa não como tu tá acelerada? Tu tá muito acelerada, tu não era assim. Tu era mais leve, mais divertida. Tu agora, sempre que a gente marca alguma coisa, tu chega atrasada e sai antes, porque tu já tinha que sair rápido, porque tu tinha que se arrumar, de 4 horas tu tinha um chá de cozinha. Tu marca tudo no mesmo dia. Tu não percebeu não. Tu bota coisa demais. Tu está agoniada, tu está acelerada, tu está estressada. E tu estressa quem está perto de tu também. Não está percebendo não. E eu disse a ela, simplesmente, você está falando pela boca de Deus. Naquele dia, queridos, de verdade, eu trabalho no discipulado das mulheres da igreja, é um discipulado gigante. Mas aí nós somos 3, eu, Andréa e Vanessa. Primeira coisa, eu saí daquela conversa com ela mandando uma mensagem: meninas, vamos fazer um revezamento. Só basta ir 2. Uma fica em casa dando assistência à família e filhos. Vão 2. Ai, Josi, que bom, vamos fazer uma escala? Faz. Primeira coisa, olha, no discipulado de casais, são mais de um líder, vamos revezar. Precisamos também de tempo para o casal sair sozinho, a 2. Organizei isso. A minha agenda de consultório já era organizada. Essa, graças a Deus, eu só enxuguei mais um pouquinho. Todos os dias eu tiro o meu tempo, ainda bem. Sabe, assim, sabedoria de Deus. Eu ainda tenho tempo para cuidar do templo do Espírito Santo, acredita? Graças a Deus. 3 dias eu corro, 2 dias eu faço academia. E no sábado eu caminho com uma amiga e depois tomo café da manhã. Mas nesse dia, né, vocês sabem, o negócio perdeu o controle, perdeu a mão. Mas façam isso. Gastem tempo com Deus, mas gastem tempo com pessoas. Gaste tempo com pessoas, mas primeiro com a família. E aí essa virada de chave depois, eu reorganizei tudo, ajeitei minha vida, lembrei que eu não precisava dar conta de tudo. Eu fui realmente agraciada por eles. Todos entraram, né? E nós depois conversamos sobre isso. E o que eu disse para ela é o que eu digo para vocês. Eu preciso diminuir. Primeira coisa que eu fiz, e esse ano, acho que Zínia, que me acompanha há mais tempo, deve ter percebido. Quando ela disse isso, me deu abusinho, nojinho. Sabe nojinho de redes sociais? Ela disse assim, o que está te roubando, hein, mulher? Ainda bem que de manhã tu tem teu tempo, começa de 8h45, 9 horas, tu só atende até 18h15, almoça em casa todo dia. Ainda bem que tu pega, Sofia, leva, vai, almoça com ela de manhã. Mas assim, o que está te roubando? E aí eu percebi, eram
muitas agendas, era muito tempo em redes sociais. Quando Zínia me fez o convite, eu disse, Zínia, eu vou. Agora eu tenho que ir com a minha família. Sabe por quê, Zínia? Porque eu estou trabalhando de segunda a sexta e eu não posso deixar o fim de semana sacrificado, sábado. Porque o domingo eu tenho DI, ensino a criança, de noite, 18 horas, a gente corre de novo para a igreja, né, gente? Quem não é crente já sabe, a segunda-feira está descansado. O crente está de olheira, mas está feliz. Mas a gente, no domingo, é o corre da gente, né? Chega, a gente almoça, dorme um pouquinho, se arruma, toma banho, porque 5 horas levanta, a gente um cafezinho, corre igreja 6 horas. E quem ensina no DI também? E aí eu disse para Isínia, eu vou. E a partir de agora eu fiz esse propósito. Tenho que, Santa Cruz de Capibari, vou, irmã, vamos. Mas eu vou com minha família. Porque sabe o que eu fazia antes? Eu deixava. E chegava no domingo, cansada, só igreja. Segunda-feira de novo, corre. E eu cansei, sabe, a minha própria família disso. E Zínia disse, eu compreendo. E eu fiquei muito feliz, porque ela compreendeu mesmo. Gente, eu quero dizer para vocês, não podemos perder mais oportunidades. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, nessa logística da nossa vida, desacelerar nossos pensamentos. Queria saber aí, falar nisso. Tá ligado? Qual é o tempo aqui para a gente fechar? Tempo. Tema, se me der, aí eu vou me embora aqui. Tenho quanto tempo? Tenho 5. Uau! Vamos lá, gente. Precisamos sentir a nossa vida com Deus. E eu queria que a gente desse uma olhada lá em Mateus 11. O convite do Senhor hoje para nós. Eu acelerei aqui agora para Mateus 11. E esse texto é tão terapêutico, é tão de Deus, é tão amoroso, que eu nunca esqueço, porque na minha casa, desde criança, meus pais tinham esse quadro na cozinha da nossa casa. Tinha umas florzinhas com esse versículo. Nunca esqueci. Então, vamos ler juntos, Mateus 11, 28 e 29. Vamos lá? Vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados. E eu, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, descansa. Se a gente for lá para o Salmo de Davi, lá no 37 tem entrega. Mandamento do Senhor hoje para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Se nós tivéssemos, desde a criação, passando por todos esses textos até chegar aqui no Novo Testamento com os exemplos de Cristo, se nós estivéssemos mais obedientes, mais parecidas e parecidos com Maria, não estávamos adoecendo tanto. Tá ligado? Tá ligado? E aí nós estávamos o quê? Entregando. Jesus disse assim, vinde a mim. Ele sempre foi livre de demanda. Vinde a mim, todos vós, cansados. O que é que está ali sobrecarregando? Eu dei uma ajeitada bacana na minha vida. E você? O que é que você tem que reorganizar? O que é que está entulhando sua vida? Entulhando o guarda-roupa, a gente sabe, né, gente? A gente só não tem coragem de tirar, né? Mas a gente tem que ver quais são os pecados do nosso coração que estão nos roubando do Criador. Faça hoje essa autoavaliação. Não saia dessa porta hoje, achando que você veio aqui simplesmente porque era um evento especial da igreja. É um chamado de Cristo para você vir mais para Ele. Se está cansado,
Se está sobrecarregado, Ele quer trocar esse peso com você e comigo. O que é que está te pesando, querido? É a opinião dos outros? É querer ser perfeccionista para agradar e para fazer bonito? Tem gente que diz assim, eu não gosto de dar o que falar a ninguém. Pois olha, muitas vezes nós queremos agradar homens e desagradamos a Deus. O nosso estilo de vida desagrada a Deus. Excesso de dispositivos eletrônicos? Diminua. Sabe uma dica que nós adotamos lá em casa e dá certo? Nós entendemos, por exemplo, que o celular é um dos equipamentos que tem roubado nós da família e nós de Deus, né? Nós sabemos disso. E a gente tem dito assim, ele não é membro da família, então ele nem vai à cama, nem vai à mesa, nem ao banheiro. Então ninguém leva ele para lugares que só família entra. E sabe onde é que o meu dorme? Lá na sala, né? Ele dorme na sala. Sabe por quê? Porque quando eu acordo, ele não é o meu terceiro membro superior mais. Já foi. Hoje não mais. Então na nossa cama, não. De noite, vamos fazer um devocional de papel. Pega aí um devocional, vamos ler um livro juntos, vamos ler a Bíblia. E aí isso tudo também me ajudou muito no discipulado. Elizabeth Elliot, Uma Vida de Obediência. Ela fala de 7 disciplinas para a vida do cristão. Entre as 7 está a disciplina do tempo, disciplina dos pensamentos, das emoções. Esse livro aqui é maravilhoso, da missionária Elizabeth Elliot. Aquela que vocês devem lembrar, né? Que o marido foi assassinado, né? Ele e o irmão, pela tribo de índios, e ela voltou e evangelizou. Mulher de Deus. Essa aqui sobre aproveitar bem o tempo que Deus deu para ela nesta terra. E outra dica aqui para vocês, que também auxilia muito, bons livros, boa teologia cristã, é Refresh. É um livro Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. Vivendo no ritmo da graça em um mundo acelerado. Tá fácil? Tá fácil. Nesse mundo acelerado, convulsionado, adoecido, a gente vir a Cristo, tomar o jugo dele, e ele diz, sabe o quê? Achareis descanso para a vossa alma, para vosso emocional, para vossas emoções. Tome meu jugo, me dê o seu. Sabia que excesso adoece? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar disso, né? Quem vive de excesso de passado pode cair numa depressão. Davi caiu numa depressão, porque ele ficou de passado, de culpa, por tudo que ele fez. Excesso de futuro, querer controlar tudo, querer tudo muito perfeito, e se cobrar demais, joga você num quadro de ansiedade. E excesso de presente, agendas lotadas, tem jogado muita gente numa síndrome de burnout. Esgotamento, muito excesso é prejudicial. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados. Isso é sabedoria, queridos. E uma coisa que eu quero ainda dizer para nós. Para isso, a gente vai ter que exercitar sabedoria e humildade. Vamos dizer? Sabedoria e humildade. Porque quando a gente fala, a gente está dizendo para nós mesmos. Não precisa ser pentecostal para dizer isso, não. A gente está dizendo para nós mesmos. Eu preciso, Senhor, para eu entregar todo o meu peso, tudo que está me sobrecarregando, e vir a Ti, trocar o jugo contigo, eu preciso de humildade e de sabedoria. Humildade e sabedoria. Nessa cultura do corre, adoecendo o nosso espírito, nossa saúde física e mental, nós temos que ser humildes hoje. Sair daqui fazendo uma faxina. Estabeleça. Nesse mês eu fui em 2 colégios em Campina Grande falar para pais. E interessante, os temas eram variados, mas sabe o que a maioria falava? Josi, nós não temos tempo. Eu digo, peraí.
Nós não temos tempo para quê? Não, José, a gente não está dando tempo, não está dando tempo de administrar casa, trabalho, família. E eu digo, nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos administrar o tempo que temos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e orar? Não precisamos de mais tempo. Nós precisamos não de autoajuda para isso. Nós precisamos de ajuda do alto para isso. Muita ajuda do alto. E aí você começa a pensar, se Jesus, na madrugada, orou, por que nós não oramos na madrugada, na tarde? Escolhemos podcasts que, esses livros todos, eles têm audiobook. Escolha como gastar o tempo, para que a gente viva por fé. E eu queria cantar com vocês um corinho, pessoal do louvor aí, eu não sei se lembra. Era um corinho que dizia assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstância. Bora, gente, vocês lembram? Alegre sou. E aí esse corinho, esse pedacinho é suficiente para a gente lembrar. A gente não é guiado por vista, pelas circunstâncias, por esse corre. Nós somos guiados por fé. Ou a gente vive por fé, ou nós não somos o povo de Deus escolhido na terra para impactar essa geração. E Ele está voltando. E Ele confiou a nós, essa linda missão. Tá ligado? Então vamos orar. Pai querido, queremos te dar graças por esse tempo aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela exortação. Nós te agradecemos porque tu nos ama tanto, como filhos amados, que o Senhor nos exorta, nos educa. O Senhor nos levantou de casa, Senhor, para dizer assim: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vós desfrutareis de descanso para a vossa alma. Obrigada porque tu és tão maravilhoso, Pai. Obrigada por tanto amor, por esta tarde de exortação, que a tua palavra ferva em nosso coração, transforme as nossas prioridades, e que saiamos daqui muito mais voltados os olhos para o alto e para menos de nós e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém.